Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Pessoal, tudo bom? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos gráficos mais úteis e importantes para a gente aplicar em estatística. Vamos fazer uma breve recapitulação, tá? Já aprendemos a calcular a medida de tendência central, média, mediana são as principais, tá? Nós já aprendemos a calcular a medida de dispersão, erro padrão, desvio padrão, que é extremamente interessante, importante. E a gente vai estar utilizando agora esses valores para produzir gráficos. Por que a gente deve produzir gráfico? Porque gráfico é mais interessante e mais fácil de você entender algo do que uma tabela, tá? Do mesmo jeito, uma tabela é mais interessante você entender algo do que um texto escrito, né? Imagina uma pessoa escrever um texto de uma página, mas ao invés de uma página ela coloca uma tabela para você ler. Olhar a tabela é melhor, né? É mais fácil você ter que ler a página inteira. Agora vamos relacionar, né? Ao invés da pessoa fazer uma tabela, ela coloca uma figura que explica toda aquela tabela. Então é melhor ainda, tá? Então vamos sempre preferir usar a figura depois, tabela depois escrever textos, tá? Então aprender a utilizar os gráficos estatísticos melhores possíveis, da melhor forma possível, é importante para a gente, tá? Mas quais gráficos vão representar essas variáveis, né? Gente, tem uma infinidade de gráficos, tá? Tem uma quantidade absurda de gráficos possíveis. Mas eu vou mostrar os mais corriqueiros tradicionais, tá bom? Porque no final das contas não tem um gráfico ideal, né? O melhor gráfico possível para aquela situação. Não. Mas existem gráficos muito bons que facilitam muito a compreensão do público quando você apresenta eles, tá? Aqui eu vou fazer um pequeno teste com vocês, eu quero fazer uma pequena explicação aqui com vocês. Uma pessoa foi lá e fez um teste, tá? Ela pegou algumas plantas, aplicou fertilizante, outras ela não aplicou um fertilizante. Então, sem fertilizante em cima, com fertilizante embaixo. E a gente quer expressar esses dados para outras pessoas, tá? Notem que aqui eu tenho uma amostra, tá? Eu tenho uma amostragem. Então, a pessoa não coletou todas as plantas que ela tinha no pomar dela, só algumas, tá? E aqui também fez uma amostra. Isso é importante para a gente, tá? Porque toda a estatística no que a gente vai produzir vai ser baseada em amostras, tá? Aí vamos imaginar, você calculou a média e o desvio padrão dos dois. Primeiro para esse e depois para esse, tá? E aí você quer verificar onde os dados estão se concentrando mais. Então você vai ter que calcular a média e o desvio padrão, para você perceber aquele intervalo onde a maioria dos dados, né, estão girando ali. Tá? E agora a gente vai tentar plotar isso num gráfico. Um dos gráficos mais comuns é o primeiro que eu vou mostrar para vocês, que é um gráfico onde a gente utiliza linhas e algumas barrinhas. Tá? Eu nem estou preocupado em apresentar o gráfico nesse slide, vou apresentar no próximo. E um outro gráfico muito importante é o gráfico de box plot. Então esses vão ser os dois gráficos que eu vou estar apresentando aqui inicialmente para vocês. Tá? Lembrando sempre de que figura é melhor do que tabela, então sempre tente expressar os seus dados no formato de figura, tá? Bom, o que você prefere? Olhar esses dados e tentar entender, ou olhar a figura que eu vou mostrar no próximo slide, tá? Se questione em relação a isso. Bom, olha aqui a figura, né? Então aqui eu coloquei a altura no eixo Y, tá? E eu coloquei os meus dois tratamentos no eixo X, tá? Sem fertilizante, com fertilizante aqui. É útil, na maioria dos casos, você começar o eixo Y no zero, tá? E ir subindo. Mas para muitos dados não é interessante fazer isso, tá? Por que para muitos dados não é interessante? Porque às vezes dificulta a pessoa a notar a diferença. Se a diferença for muito sutil, vamos supor que você calculou a média aí de salário de dois países. Em um deu 2.000, o outro deu 2.100, tá? Se você começar do zero, tá? Os dois, a barrinha vai ficar muito próxima dos dois, né? Você nem vai conseguir perceber a diferença. Mas se você começar do 2.000, aí você, do 2.000 aqui, ó, tá? Colocando 2.000 no Y, aí você consegue perceber melhor a diferença dos dois países.
Então não é toda situação que a gente deve começar com o eixo Y no zero não, tá? Mas vamos ao nosso gráfico. O que esse gráfico tem? Geralmente a gente coloca um ponto no meio, pode ser um quadrado, pode ser um círculo, tanto faz, tá? E esse ponto no meio vai significar a nossa média, tá bom? Então a gente vai ter um ponto no meio aqui e vai simplesmente significar a média. Então a gente vai colocar a primeira média, e depois a gente vai calcular o desvio padrão. Calculou o desvio padrão, soma um desvio padrão mais a média e coloca uma barrinha. Pega a média, subtrai um desvio padrão, tá? E coloca uma barrinha. Depois basta você fazer uma linha aqui, tá? Uma linha para conectar as duas barrinhas. Wagner, por que as barrinhas não podem ficar desconexas? Porque fica estranho, fica feio num gráfico, tá? Então você conecta as duas barrinhas e significa que 68% dos seus dados estão aqui, girando em torno de um desvio para cima, um desvio padrão para baixo. E faz a mesma coisa com outro tratamento, tá? Uai, Wagner, mas parece que o desvio padrão aqui é menor do que aqui? Sim, porque é um outro conjunto de dados, tá? São outras plantas. Então você pegou plantas sem fertilizante e plantas com. Você tem que separar elas e rodar a média de cada uma, tá? E o desvio padrão de cada uma. Então pode acontecer, e vai acontecer na maioria das vezes, deles serem diferentes, tá bom? Nota que plotar o gráfico não é tão difícil. E a vantagem é que os softwares fazem pra gente. Basta você jogar aquela informação adequadamente no programa que você está utilizando. Geralmente Excel, mas tem outros programas, tá? E um outro gráfico é você fazer o gráfico de barras, tá? Esse gráfico de barras, onde ele começa aqui no eixo X, né, grudado no eixo X, ele é muito utilizado também. Então, ao invés de você deixar os dados soltos, né, dessa maneira aqui, você pode fazer o gráfico de barras e colocar o desvio internamente ali, tá? Muitas vezes, quando os dados realmente variam de 0 até algum valor, eu acho que o gráfico de barras ele é muito interessante e bastante adequado, tá? Mas se você tem alguma variável que nunca é zero, ela nunca vai chegar no zero, tá? Aí talvez é interessante você usar esse gráfico sem usar a barra, tá? Como assim, Wagner? Olha, se o valor nunca vai ser zero, por que você vai começar um gráfico partindo do zero? Como você faz aqui nesse gráfico de colunas, onde você coloca a média do padrão. Entendeu do que eu estou querendo dizer? Você vai trabalhar com altura de pessoas, tá? Altura de pessoas. Tem alguma pessoa que vai ter altura zero? Não vai, tá? Então, nesse caso, talvez seja interessante um gráfico assim, tá? Vou dar um outro exemplo, um exemplo um pouco diferente. Você está contando quantas pessoas tem, tá? Então, você vai contar quantas pessoas tem em determinados espaços. Por exemplo, quantas pessoas tem numa floresta, num deserto, numa cidade, assim por diante. Um exemplo bem hipotético para vocês entenderem. Pode ser que eu chegue em um desses lugares e tenha 0 pessoas? Pode, tá? Aí talvez valha a pena você fazer um gráfico partindo do início aqui como este de colunas e mantendo, obviamente, a parte da média do desvio padrão, tá bom? Pessoal, existe um outro gráfico que ele é fantástico, que ele se chama Boxplot, que é o famoso gráfico de caixas. A maioria das pessoas usa Boxplot para dados não normais e tá ok, tá perfeito. Mas vamos entender uma coisa aqui, gráficos, eles são representações dos seus dados. Você tenta achar o melhor gráfico possível. Então o gráfico de Boxplot, você pode fazer ele usando o desvio padrão e o erro padrão, ou seja, acrescentando a informação do erro padrão. Como assim, Wagner? Bom, mesmo caso, né? Sem fertilizantes, com fertilizantes, eu vou colocar a média, tá? Só que agora, esse intervalo da média até essa parte de cima aqui desse quadrado, tá? A parte de cima desse quadrado, você faz um erro mais um erro padrão. Lembra que o erro padrão é um valor menorzinho do que o desvio padrão? E na parte de baixo, você pode calcular a média menos um erro padrão. É uma forma de demonstrar aí que se você coletasse esses dados para outras plantas, tá? Com fertilizante, né? Nesse caso aqui, né? Com fertilizante. Então, ao invés de você pegar essas 10 plantas, pegarem outras 10 plantas, provavelmente a média estaria aqui nesse intervalo. É uma informação a mais. E aí você completa e calcula um desvio padrão para baixo, um desvio padrão para cima, né? E aí o desvio padrão ele segue até aqui, tá bom?
é uma forma de representação e ela acrescenta uma informação que nesse caso foi um erro padrão. Eu só estou dando um exemplo, tá? Porque você poderia acrescentar outras informações que não o erro padrão. É interessante? Eu acho bastante interessante, tá? Em alguns casos não vale a pena você ficar acrescentando informações porque só confunde o gráfico. Mas em alguns casos mais simples eu acho bastante importante passar isso para vocês, tá? Não é porque você se acostumou a fazer um tipo de gráfico que você sempre tem que fazer o mesmo tipo. Não. Usei um gráfico diferente lá atrás, agora estou usando um gráfico um pouco mais diferenciado que acrescentou uma informação. Wagner, e esse ponto aqui que for fora do gráfico? Calma que eu vou mostrar para vocês, tá? São valores que estão muito fora da média, né? Estão muito fora aí dos outros valores, tá? A gente fala que são valores extremos, tá? Não se preocupem, porque o outlier, que é o que a gente chama, né, de valores extremos, eu vou ensinar para vocês como descobri-los, tá? Aqui, ó, sem fertilizante também tinha um outlier e tinha um outlier ainda mais extremista, tá? Quando você roda um programa estatístico, geralmente ele coloca um outlier que está um pouquinho fora, tá, dos seus dados, com um círculo. E um outlier que está muito fora dos seus dados, né, muito distante dos seus dados, com um asterisco. Em algumas situações você vai ter que excluí-los da sua análise quando eles não fazem sentido, tá? Ou quando você percebe que tem alguma coisa estranha ali. Mas isso é tema para outras aulas, mas já deixando a diquinha aqui para vocês. Eu vou mostrar nessa aula já, como você pode retirar outliers, uma das maneiras, tá? Depois eu mostro no software porque fica mais fácil. Pessoal, às vezes, tá? Às vezes a gente coloca, ao invés daquele quadradinho representando a média, a gente coloca um traço, tá? Isso é muito comum da gente fazer, depende do que você acha mais interessante. Eu já li bastante trabalhos, tá? Quando a pessoa quer trabalhar com média, geralmente ela deixa uma bolinha, um quadrado, quando é mediana ela coloca um traço. Mas isso não é uma regra, tá? É uma forma de representação e essas representações não têm regras. Basta que você faça o gráfico adequadamente, tá? Então a medida de tendência central, você pode colocar uma bolinha, um círculo ou então um traço, quando você utilizar um box plot, tá? Bom, vamos lá mostrar a construção, tá? Desses gráficos. O autor é que escolhe qual gráfico ele vai construir, tá? Então, se ele vai fazer um gráfico de linhas, se ele vai fazer um gráfico de colunas, um box plot, é o autor que vai escolher isso, tá? Mas é necessário que ele construa o gráfico adequadamente. Novamente, a vantagem é que os softwares fazem essa construção, basta a gente jogar os dados, tá? E quase sempre você vai representar a média do desvio padrão. Tem alguns casos que não, tá? Vocês vão perceber que em alguns casos, alguns estudos vão usar o erro padrão. Por que o erro padrão? O erro padrão ele é utilizado quando você tem uma grande quantidade de dados, tá? 2.000, 3.000 dados. Aí você pode usar o erro padrão. Ele é bastante indicativo. Quando você trabalha com amostras, geralmente a gente representa o desvio padrão, tá? É a maneira adequada de você representar os dados. Se você quiser, você pode variar, tá? Ah, Wagner, eu quero mostrar 2 desvios padrões. Ah, eu descobri como calcula outra coisa, eu quero representar, porque na minha área de atuação é importante. Utilize, tá? O importante é você saber fazer o gráfico e você saber explicar o gráfico. E ele, obviamente, explicar bem os seus dados, tá? Wagner, mas e para dados não normais, né? Que você mostrou aulas anteriores, né? Se eu não posso usar a média, eu também não posso colocar a média num gráfico, exatamente, tá? E a mesma coisa do desvio padrão, se você não pode usar a média, você também não vai poder usar o desvio padrão. Então, como que a gente faz, tá? Nesse caso, um dos gráficos mais úteis e comuns são os box plots, tá? Só que você faz o box plot de um jeito diferente, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá? Como assim de um jeito diferente? Gente, esse é um box plot, tá? Esse é um exemplo aí de um box plot. Só que quando você tem dados não normais, tá? A mediana você coloca no centro, ok, sem muito problema. Só que aí você vai colocar o terceiro intervalo quartil no topo. Wagner, o que é intervalo quartil? Calma que eu vou explicar, é relativamente simples, tá? O primeiro intervalo quartil você coloca aqui embaixo e você fecha a caixa, tá? E aí essa linha aqui, Wagner, que valores que eu coloco, né? Como que eu construo essa linha? A parte de cima da linha a gente vai chamar de limite superior, tá? A parte de baixo de limite inferior.
Existe um cálculo para isso, mas não é nada demais, é um cálculo que envolve multiplicação e soma, tá? Não tem nada demais. É talvez um pouquinho mais complexo você identificar os quartis do que fazer o limite superior e inferior. E você vai plotar os outliers, que são valores que vão ficar fora do limite superior e inferior, tá? Vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Pode ter outlier só positivo, pode ter outlier só negativo, ou outlier dos dois lados, ou nenhum outlier, pode acontecer também. E pode acontecer de a gente encontrar valores extremos ali, uma percepção nossa ao observar os dados, a gente já consegue visualizar isso, tá? A gente vai chamar esse intervalo aqui dessa caixa de intervalo quartil, mas para vocês terem um nome adequado, tá? E o limite superior, ele é calculado dessa forma aqui, ó. Você vai pegar o valor que a gente vai encontrar do terceiro quartil, mais 1,5 vezes o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Parece complexo, né? Nossa, essa fórmula aí, mas calma que vocês vão ver que não é nada demais. Só estou apresentando o boxplot para vocês, tá? E o limite inferior é o primeiro quartil, tá? Esse valorzinho aqui, menos 1,5 vezes o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Existem outras fórmulas de você calcular limite superior e inferior. Eu estou mostrando uma das mais comuns e as que mais saem em softwares, tá? Então vamos lá ao cálculo dos quartis, tá? Pessoal, basicamente você tem um conjunto de dados e esse conjunto de dados você vai organizar do maior para o menor, tá? Então aqueles dados que você tinha de altura você vai plotar aqui, ó, do maior para o menor, ok? Por que do maior para o menor, não do menor para o maior? Para ficar já do jeito que o gráfico vai sair, tá? O que você vai fazer? Você vai primeiro achar o número do meio. Como assim o número do meio? A mediana, tá? Então se você achar um valor onde ele joga metade dos dados para cima, metade dos dados para baixo, essa é a mediana, tá? Então aqui, por exemplo, eu achei que a mediana é 3,1. Anota esse valor, 3,1. Agora, o que você descobriu? Você descobriu que esses valores aqui embaixo, ó, esses valores embaixo da mediana, essa quantidade de valores aqui, você vai tentar achar a mediana da mediana, tá? Então você vai separar os seus dados em dois conjuntos, beleza. Então eu achei a mediana. Vai pegar a parte de baixo dos seus dados e vai fazer a mediana, tá? Qual que é a mediana desses valores aqui, ó? É o número do meio. Nesse caso é o 2,4, tá bom? Então você já tem a mediana e você já tem o primeiro quartil. Então assim, você tem um grande conjunto de dados, calcula a mediana. Beleza. Calculei a mediana, pega os dados da parte de baixo e faz outra mediana. Aí você vai ter o primeiro quartil. Entendeu? E você vai fazer a mesma coisa com a parte de cima dos seus dados, tá? Então, com a parte de cima dos seus dados, você separa essa parte de cima, separa, e faz a mediana desses dados. Nesse caso, você vai achar que é o 3,3, tá bom? Esse vai ser o terceiro quartil. Gente, você já tem todos os valores necessários para você construir o seu gráfico, tá? Você já descobriu o terceiro quartil e o primeiro quartil. Wagner, tudo bem, eu entendi você explicando, mas quando eu fui fazer eu tive um probleminha, tá? Fiquei com algumas dúvidas. Gente, estatística, matemática, gramática, praticamente tudo que a gente aprende vale a pena você praticar bastante. Então pratique com outros dados, tá? E ao longo da sua vida você vai ver que isso vai ser muito importante. Ok, Wagner, agora que eu já sei calcular a mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, como que eu calculo aqueles valores superiores e inferiores? Gente, não é nada demais, tá? Você vai substituir aqui na fórmula e você vai ver que é simples, tá? Olha, o limite superior, você vai pegar o valor que você tem do terceiro quartil, ou seja, 3,3, mais 1,5 vezes, aí você abre um parênteses. Por que eu coloquei asterisco aqui? Porque lá no Excel, onde a gente vai trabalhar com isso, o vezes, na verdade, é asterisco, tá? Então é uma forma aí, já para vocês aprenderem como jogar isso no Excel. Vezes terceiro quartil menos primeiro quartil. Pessoal, na matemática, primeiro a gente resolve o parênteses, depois a multiplicação, depois a soma. Então vai ficar aqui no final das contas, ó, 3,3, que é o terceiro quartil, menos 2,4, que é o valor do primeiro quartil, tá? Vou fazer essa operação aqui, vou multiplicar 1,5 vezes isso, então vai ficar aqui 1,5 vezes 0,9, tá? E aí eu simplesmente pego 3,3 menos o valor que dá aqui, e aí vocês vão chegar no resultado que é 4,65, tá?
Teste aí com vocês esses dados, eu vou fazer no Excel com vocês isso daqui. Bom, pessoal, agora o que você tem que fazer? Você tem que plotar o seu gráfico, tá? Você tem que construir o seu gráfico. Para você construir um gráfico é muito interessante você fazer uma linha, tá? Uma linha vertical mesmo. Começando do zero, tá? Para ficar fácil o nosso entendimento aqui. E você vai seguindo até um número inteiro que fique acima dos seus dados. Então, por exemplo, aqui, os meus dados vão até 4,7, o número inteiro, o 5, tá? E aí o que você faz? Primeiro você coloca o valor da mediana, que é 3,1. Onde a mediana ficaria aqui? 3,1 fica mais ou menos aqui, tá bom? Então você já colocou a mediana. E agora o que você faz? Primeiro coloca o primeiro quartil e o terceiro quartil. Só que para você já fazer eles direto, você coloca eles dentro de uma caixa, tá? O primeiro quartil fica em 2,4, né? O 2,5 estaria aqui, então ele vai ficar mais ou menos aqui. Mais ou menos porque eu construí o gráfico à mão, tá? E o 3,3 vai ficar acima do 3 e abaixo do 3,5, tá? Então vai ficar mais ou menos aqui. Nossa, Wagner, mas pode acontecer isso, ó, da parte superior do gráfico, né, da sua caixa, ficar maior ou menor do que a parte inferior? Sim, e não tem problema, tá? Isso vai acontecer porque os seus dados não são normais. E por isso que você está usando mediana e quartil ao invés de média e desvio padrão. E agora o que falta para você colocar? Falta para você colocar o limite superior que você calculou e o limite inferior que você calculou, tá? Quando você coloca o limite superior que fica em 4,65 e o limite inferior que fica em 1,05, basta agora você fechar esse gráfico aqui, fazer uma linha, tá? Para ficar inteiriço, para ficar bacana. Então, você já construiu o seu boxplot, mas aí você tem que olhar para os seus dados e falar assim, bom, o 4,1 ele está aqui dentro? Tá, 4,1 está mais ou menos aqui, então ele está dentro do seu gráfico. O 3,3 está também, né? O 2,4 está aqui, ó, né? O 1,8 está aqui também. Mas e o 4,7? Ele está dentro do limite superior e do limite inferior? Se você olhar, não, tá? Ele é um pouquinho maior do que o seu limite superior. E nesse caso aconteceu de você ter um outlier. Basta você vir e colocar o 4,7 aonde ele deveria ficar, tá? E aí o seu gráfico já está perfeitinho aqui para você apresentar. Por que eu estou perdendo esse tempo explicando os gráficos, tá? Sendo que os programas rodam para vocês. Porque a maioria esmagadora das pessoas sabe rodar, sabe explicar, mas não entende a construção do gráfico. E quando você não entende a construção do gráfico, às vezes você se confunde, né? Nossa, por que aqui ficou maior do que aqui? É normal isso acontecer, né? Por que o meu limite inferior às vezes está diferente do meu limite superior? Pode acontecer, tá? É diferente em termos de tamanho, né? De diferença aqui, né? Em relação à caixa. Será que eu consigo calcular o outlier? Será que o programa solta o outlier do nada? Não, o programa faz um cálculo e baseado nesse cálculo ele plota o outlier, tá? Eu acho muito importante, por isso que eu fiz um vídeo aí tentando detalhar bonitinho, principalmente esse último boxplot. Beleza? Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.